Bom, pessoal, a gente vai fazer a correção da atividade da terceira semana, tá? Estamos trabalhando com análise combinatória e essas atividades a gente pode resolver usando o princípio fundamental da contagem. Então, a questão 7 fala o seguinte, ó. Um restaurante prepara 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada, salsichão, 2 saladas verde, russa e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta, frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, esse freguês ele vai ter que fazer três escolhas. Então, vou colocar aqui, ó, questão 7. Ele vai ter que fazer a primeira escolha, a segunda e a terceira escolha. Como ele pode escolher quatro pratos quentes, então ele tem quatro opções na primeira escolha. Então, vai ser 4 vezes. Na segunda escolha, ele pode escolher salada verde e russa. Então ele tem duas opções de salada, vezes a sobremesa, ele tem três opções de sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta e frutas. Então vamos multiplicar aqui por 3. Então, segundo o princípio fundamental da contagem, esse freguês ele tem 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24 opções de se servir. Tá? Então essa é a solução da questão 7. A questão 8 fala o seguinte: as placas de automóvel eram todas formadas por três letras, inclusive K, Y e W, seguidas por quatro algarismos. Hoje em dia as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passarão a ter quatro letras seguidas de três algarismos. A letra A. Quantas placas de cada tipo podem formar? Então, a questão 8, a gente tem que as placas vão ter quatro letras seguidas de três algarismos. Então, como que vai ficar? Segundo o princípio fundamental da contagem, a gente tem uma, duas, três, quatro seguidas de três algarismos. Então, um, dois, três. Bom, como a gente pode ter quatro letras na primeira escolha e são 26 letras, então aqui para a primeira opção a gente tem 26, na segunda 26, na terceira 26 e na quarta 26, seguidas de três algarismos. Então aqui nessa a gente tem que escolher um algarismo, então a gente tem 10 opções de escolha, aqui 10 e aqui 10. Então, segundo o princípio fundamental da contagem, o número total vai ser igual a 26 elevado à quarta, que é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10 elevado ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. E a resposta fica assim, 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Tudo bem? A letra B. Deve ser com o novo modelo de placas, poderemos emplacar quantos carros a mais sem repetir a placa? Bom, então a gente tem que saber quantos eram antes, né? Então aqui antes eram três letras seguidas de quatro algarismos. Então antes, fazendo aqui antes, eram uma, duas, três letras seguidas de um, dois, três, quatro algarismos. Então aqui antes eram 26 vezes 26 vezes 26, três letras seguida de quatro algarismos, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aqui antes, então, era 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Então, a quantidade de placas aí novas passa a ser
total, né, a quantidade a mais agora vai ser 26 elevado à quarta vezes 10 ao cubo menos 26 a 3 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Esse aí é o resultado. Vocês podem fazer essa conta aqui e esse aqui vai ser o resultado. Essa forma aqui é uma forma de deixar o resultado, mas vocês podem fazer na calculadora e chegar aí em um número inteiro se vocês quiserem, tá? Essa aqui é a letra B. A questão 9 fala o seguinte: numa sala há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal, homem e mulher? Então há 4 homens e 3 mulheres. Então, questão 9, a gente vai ter que fazer duas escolhas, tá? Sendo que a gente tem que escolher um entre os 4 homens e um entre as 3 mulheres. A gente quer formar um casal. Então aqui a gente tem 4 opções de escolher um homem, vezes 3 opções de escolher uma mulher, que vai nos dar 12 possibilidades. Então essa é a resolução da questão 9. Questão 10. Quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Então, a questão 10 fala que existe um teste de 10 questões e cada questão tem 5 alternativas. Então a gente tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem que fazer 10 escolhas, tá? E para cada uma dessas escolhas a gente tem 5 possibilidades. Então vai ser 5 vezes 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 5. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 10, tá? Pode deixar a resposta em forma de potência, tá? Isso aqui pode ser um número muito grande, aí é bom deixar a resposta em forma de potenciação, beleza? Bom, essa aí foi a solução da atividade da semana 4, da semana 3, tá? Até.